Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais e continuarmos aqui atualizadas no universo das ciências criminais, como eu sempre digo. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria trazer um tema aqui agora, decisão recente em sede de liminar, vice-presidência do STJ, ministro Og Fernandes, a respeito da prisão domiciliar. Vou mostrar para vocês por quê, porque esse tema é de suma importância para a nossa prática. Você convive, você enquanto advogada criminalista, convive com isso o tempo todo e você precisa traçar estratégias para transformar, por exemplo, que é o caso aqui, uma prisão preventiva em prisão domiciliar. Como é que você faz? Como é que você se desenvolve? Quais são os pontos? Então, eu queria trabalhar um pouquinho aqui para nós verificarmos. Então, nesse caso, o ministro Og Fernandes, STJ, ele vice-presidente, enquanto ali na presidência do STJ, ele indefere liminarmente HC e nega a prisão domiciliar a guia espiritual acusado de abusos sexuais em Mato Grosso. Então, essa é a grande questão. E como é que foi? O que aconteceu? O guia espiritual, através do TikTok, plataforma ali que todos conhecem, começou com vídeos, frases de grande impacto, a mostrar que poderia mudar a vida daquelas mulheres. E aí, resumidamente, né, tem que verificar lá nos detalhes, aqui nós não temos tanto tempo, ele começa a praticar atos sexuais e dizendo que estava fazendo aquilo porque estava tomado pelo espírito ali naquela situação. Então, a situação gravita em torno disso. E aí, a defesa, prisão preventiva, né? A defesa tenta a prisão domiciliar, inclusive com base no artigo 7º, inciso 5º da Lei 8.906, Estatuto da Advocacia. Mas, nesse caso, o ministro Og Fernandes, como eu já disse, indeferiu ali liminarmente o habeas corpus, diz que não se verifica no processo uma situação de ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar para conceder desde já os benefícios pleiteados pela defesa. Então, ele enfatiza isso. E aí ele fala, ipsis literis, eu vou mostrar para vocês aí agora, abre aspas, eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que é ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. No caso aí, o relator do habeas corpus vai ser o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, 5ª turma do STJ, aí que vai ser feita a análise em si. Então, o caso basicamente é esse. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que não dá também para você converter uma prisão preventiva em domiciliar à torta direito de qualquer maneira, sem uma análise dogmática do processo penal. Por isso, nós estamos trazendo aqui agora a ideia da prisão domiciliar, ou seja, a construção da prisão domiciliar. A primeira coisa que você tem que saber é que a prisão domiciliar, ela encontra-se consubstanciada entre os artigos 317 a 318b do Código de Processo Penal e também lá na Lei de Execução Penal, como você está vendo aí, o artigo 117, Lei 7.210 de 84. Então, as hipóteses de prisão domiciliar, elas encontram-se previstas especificamente no artigo 318 do Código de Processo Penal. E quais são? Depois você dá uma olhadinha lá também no CPP. Se for maior de 80 anos, extremamente debilitada por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade, incompletos, presta atenção aí, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade, incompletos. Então, esse é o rol aqui, a priori, para você observar dentro ali da questão da prisão domiciliar no Código de Processo Penal. Mas uma coisa que é sempre perguntada é a seguinte, esse rol, o rol que você está vendo aí, né? Esse é o artigo 318 do Código de Processo Penal. Esse rol aí, ele é um rol taxativo
ou ele é um rol exemplificativo? Evidentemente que isso aí é um rol exemplificativo, supertaxado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Em um dos julgados do Supremo, o caso de uma situação que não encontra-se consubstanciada no artigo 318 é a superpopulação carcerária. Então, como é que você vai deixar uma pessoa presa num ambiente ali, que foi o caso julgado pelo Supremo, ali na penitenciária, no sistema prisional, totalmente assoberbado. Então, nesse caso, é uma hipótese de transferir para a prisão domiciliar fora do artigo 318. Isso demonstra que é um rol, portanto, exemplificativo, como nós chamamos de números apertos, e não um rol taxativo, como nós chamamos, números clausos. Então você tem que prestar atenção nessas questões. Eu quis trazer aqui esse julgado, né, essa decisão oriunda lá da presidência do Superior Tribunal de Justiça, do indeferimento do habeas corpus pelo ministro Roque Fernandes, mas que vai ser agora verificado junto à quinta turma. Mas nós precisamos, como advogados, como advogadas, estar atentos à questão da prisão domiciliar. Não é de qualquer maneira, não é o que pintar, o que acontecer, trabalhar a prisão domiciliar, não. Existe o artigo 318, como foi mostrado, mas que esse artigo 318 também é um rol exemplificativo. Então você precisa, na prática, tecer estratégias para a verificação da questão. Aqui no IDPB, no Instituto de Direito Penal Brasileiro, nós trabalhamos muito bem essas estratégias no nosso curso de prática na advocacia criminal, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá depois. Certamente esse curso vai te trazer muitas ideias e estratégias para, como eu sempre digo, você inovar a sua prática na advocacia criminal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e nunca se esqueça, avante sempre!